Olá pessoal, meu nome é José Araújo, professor de redação, e hoje, especialmente para o pessoal do nono ano, a gente vai fazer a correção do teste de redação. O teste de redação, como a gente já antecipou há algumas aulas, ele tem um texto para interpretar. Tá? E esse texto normalmente a gente vai procurar trazer assuntos que de repente permeiam o dia a dia e tudo mais, e que forcem com que vocês pensem assim consigo, na verdade, também pensar numa redação um pouco melhor até a cada dia. O texto desse teste foi Demagogia. Demagogia que fala sobre de maneira geral, o autor explica que em muitos momentos as pessoas exigem honestidade, mas nesses mesmos momentos elas são incapazes de doar honestidade. Né? Mas enfim, ele não generaliza, é lógico, mas de maneira geral é o que é dito, que, segundo ele, as pessoas fazem aquilo que normalmente está ao seu alcance em termos de desvio de conduta. Tá, mas segue o jogo. Segundo texto, número 1. O texto 1 se justifica por quê? Não, perdão. O título do texto 1 se justifica por quê? Demagogia é sinônimo de desonestidade? Demagogia é sinônimo de honestidade? O autor classifica assim os políticos brasileiros segundo o autor, uma sociedade desonesta cobra honestidade. Tá. Eu falei um pouco sobre o texto, fiz um resumão aqui sobre o texto em poucas palavras, até porque eu conheço bem o autor desse texto aí. Mas enfim, demagogia é sinônimo de desonestidade? Não. Demagogia não necessariamente é sinônimo de desonestidade. Desonestidade é aquele que não é honesto, não pratica ações que são socialmente aceitas. Ações são socialmente aceitas. Não está compactuado com a ética, com os bons costumes, com aquilo que a sociedade entende que seja o lado bom da coisa. Bom. Demagogia é você cobrar do outro aquilo que você não faz. Ok? Então são coisas diferentes. Demagogia é sinônimo de honestidade? Não, também não. Acabei de definir aqui honestidade e desonestidade, e demagogia não é também. O autor classifica assim os políticos como demagogo? Pode até ser que ele faça isso em alguns poucos momentos, mas quem entendeu o texto deve ter percebido que não é esse o caso. O título não se dá em razão disso. O título se dá em razão de que a sociedade desonesta cobra honestidade. Tá? Então, de maneira geral, o texto tenta apresentar situações comprovando que a sociedade em muitos momentos se mostra desonesta e cobra a honestidade do outro, independente de quem seja esse outro, tá? Independente de quem seja esse outro. Pode ser seu vizinho, como pode ser seu dirigente do Poder Executivo. Tanto faz. Ele fala de um outro. Ok? Então a questão 1 é a letra A. Segundo o autor, uma sociedade desonesta cobra honestidade. Número 2. O texto 1 é exemplo de qual função de linguagem? Emotiva, fática, metalinguística, referencial. Lembrando que a função emotiva, eu cheguei a comentar com vocês, que é aquela função de linguagem que dá preferência ao eu, né? É aquela função de linguagem que eu classifiquei até como egoísta, porque ele fala, porque normalmente não, é um texto onde a função é fazer com que quem está representado ali nas linhas do autor seja o centro da atenção. É sempre eu. Tá? Fática é aquela que chama atenção para o canal, tipo o telefone, alô, você está me ouvindo e tal, chamando atenção para
pro canal e, consecutivamente, para a mensagem. Metalinguística é aquela função de linguagem onde o código é o mais importante, tá? A gente tem vários exemplos aí. Eu lembro até que em uma das aulas a gente deu o exemplo do programa Video Show, que é um programa que era um programa de televisão que falava sobre programa de televisão. Então, o código falando sobre o próprio código, tá? E referencial, que é aquela função de linguagem onde o mais importante é a informação, tá? Nesse caso aí, o mais importante é a informação. É a informação. Então, nesse caso, a gente procura fazer uma dissertação. Então, a dissertação ela tem como peculiaridade a função referencial da linguagem. Número 3. Dentre as alternativas, qual é o exemplo de um dos 6 elementos da comunicação? Então, tem lá 4 opções. Eu quero que você só mostre para mim qual que é um elemento da comunicação. Simples, rápido e fácil. Comunicabilidade é um elemento da comunicação? Poética, conativa, canal. Tá. Comunicabilidade não é. A comunicabilidade é o que se busca quando você tem os 6 elementos da comunicação ligados de maneira harmônica. Poética e conativa são funções de linguagem. O que sobrou para nós foi só o canal, que é um dos 6 elementos de comunicação, justamente onde você tem ali onde é passada, onde são passadas, na verdade, as informações para chegar ao interlocutor. Número 4. Em qual função de linguagem o dicionário melhor se enquadra? Tá. Eu cheguei até a comentar sobre essa função de linguagem, e se eu não me engano, o livro de vocês faz uma menção sobre o dicionário. Então, mas vamos lá. Em qual função de linguagem o dicionário melhor se enquadra? Código, receptor, livro didático, metalinguagem. Tá, primeiro, código é função de linguagem? Receptor é função de linguagem? Livro didático é função de linguagem? Fera, isso aí foi para você não tirar 0. Porque o único que é função de linguagem é a letra B, metalinguagem. Tá? Então os outros nem função de linguagem são. Então essa foi para ninguém tirar 0. Fechou? Número 5. A função apelativa da linguagem tem como sinônimo. Essa também não está no campo daquelas que sejam difíceis, não, né? Então você tem lá a conativa, a conotativa, referente e mensagem. Tá? Quando ele diz sinônimo, você tem uma determinada função de linguagem, pode ser chamada pelas duas. Daí só tem uma nessa condição. Mensagem? Mensagem não é função de linguagem. Referente? Referente é um dos elementos da comunicação. Conotativa? Não, conotativa vem de conotação e não é disso que a gente está falando. Só sobrou a conativa também. Então, só existia uma possibilidade aí. Número 6. Segundo informações do livro didático, em seu capítulo 4, claro que livro didático, estou falando do seu livro didático, do nosso livro didático, aquele que nós usamos em todas as aulas de redação, quando estamos juntos, seja presencialmente, no mesmo campo físico, ou seja virtualmente, nesse campo aqui, que é o que o mundo binário nos proporciona. Número 6. Segundo informações do livro didático, em seu capítulo 4, em qual alternativa é possível evidenciar um elemento primordial para se realizar uma boa redação? Interlocutores. Para quem entendeu o que são interlocutores são aqueles elementos que fazem parte da comunicação. Tá? O emissor e o receptor são interlocutores, independente de qual ambiente eles estejam. Nesse momento nós estamos interlocutando, independente do momento que eu esteja gravando esse vídeo e vocês estejam recebendo. Tá? Então nós somos interlocutores a quase todo momento, desde que você esteja se comunicando. Ok? Interlocutores, coerência, ruídos, receptor. Tá.
Receptor é aquele que recebe, né? Ele é um elemento primordial para realizar uma boa redação? Não, você pode escrever e guardar para você, não mostrar para ninguém nunca, né? Ruídos. Ruídos, na verdade, é um problema da comunicação, né? Então ele não pode ser um elemento primordial para se realizar uma boa redação. Interlocutores. A explicação para receptores serve também para interlocutores, porque eu posso escrever um texto, guardar e não dá para ninguém ver nunca. Então isso não é um elemento essencial para escrever uma boa redação. Então, para se escrever uma boa redação, na verdade, é coerência. Isso a gente veio falando há pelo menos 4 anos com vocês. Coerência. Outra questão dada aí para ninguém tirar zero. Número 7. Marque a alternativa que representa uma das 6 funções de linguagem. Emissor é uma função de linguagem, mensagem é uma função de linguagem, código é uma função de linguagem, poética é uma função de linguagem. Emissor, mensagem e código são elementos da comunicação. Então, não seria mesmo. O que representa ali uma função de linguagem é a poética. Tá? Então, a alternativa C é o gabarito da questão aí. Agora a gente sabe o porquê que ela é. Número 8, que é a redação. Né? Produz uma dissertação que trate sobre a banalidade da desonestidade. Seu texto deve ter entre 15 e 20 linhas, ser escrito de acordo com a norma culta da língua portuguesa e um título bem criativo. Os textos do teste servem como apoio para a confecção de sua produção, mas não devem ser copiados em parte nem integralmente, assim como qualquer outro texto existente. Sei que vocês não farão e nem teriam coragem de fazer isso, né? Que talvez o tio não gostasse desse resultado, tá? Mas já deixo lá que você não deve copiar o texto que está no teste, seja ele qual for. Texto 2, texto 3 e texto 4 são vídeos não deixam de ser textos, né? Integralmente ou em parte, assim como qualquer outro texto. Ou seja, você não deve copiar nenhum outro texto existente na face da Terra. Okay? O texto é para ser criado e não para ser copiado. Ok? Senhores, então essa foi a correção do nosso teste. Tá? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida podem fazer contato comigo através do WhatsApp. E até a próxima, pessoal.